Graça e paz. Quero agradecer ao pastor Márcio, pastor Marcos e o conselho da igreja pelo convite que nos foi feito. É sempre uma alegria e um carinho estar nesta igreja. Até porque, aqui eu tenho uma parte também da minha família. Tenho meu sogro, tenho meus cunhados, e foi aqui que eu conheci a Keila, aqui que eu me casei, então eu tenho sempre um carinho por esta igreja, é uma alegria estar com vocês nessa noite, principalmente e especialmente por comemorar 130 anos de existência da igreja. Sem mais delongas, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Isaías. Isaías capítulo 62. Isaías 62. Nós vamos ler do verso 1. Vamos fazer o seguinte: nós vamos ler o verso 1, 2, depois o 6 e o 7, em vez de eu ler do 1 a 7. Então acompanha comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamado por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Versos 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Queridos, um apaixonado clamor pela igreja. Um apaixonado clamor pela igreja. Esse é o título da nossa mensagem. Quem aqui se converteu, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador na década de 90? Ok. Vamos cair um pouquinho. Década de 80. Década de 70. 60? Tem alguém? Bom, quem se converteu na década de 70, de 80, 90, os que se converteram antes de 90, com certeza presenciaram a década de 90, certo? Presenciaram o que aconteceu na década de 90. Queridos, a década de 90 foi uma década de avivamento. E eu afirmo isso por quê? Porque o avivamento, ele tem algumas características. E essas características, elas foram evidenciadas na década de 90. Primeira característica: busca intensa de Deus. Na década de 90, as pessoas tinham prazer em buscar a Deus. As pessoas tinham prazer em orar. As pessoas iam para o seu quarto orar. As pessoas tinham prazer, talvez, em ir no monte, porque a década de 90 é uma década onde as pessoas iam muito ao monte. Mas a questão aqui não é o lugar, a geografia. A questão é que a igreja orava.
característica do avivamento é uma visão missionária, uma visão evangelística. Na década de 90, a igreja saía das quatro paredes. A igreja pregava o Evangelho. E não só pregava o Evangelho de forma coletiva, né, através de seus, como se diz lá? Aqui vocês fizeram impacto, era ar livre. Usava esse termo aqui? Ar livre? Ou era no Rio de Janeiro? Ar livre, impacto, enfim, de forma coletiva, mas de forma também individual, pessoal. Nós tínhamos o prazer com quem nós nos convivíamos de falar do amor de Deus, de falar de Jesus para as pessoas. Uma outra característica, para eu não me estender muito, mas a década de 90, e é uma característica própria do avivamento, na década de 90 houve conversões em massa. Muitas pessoas se convertendo. Percebe, queridos, aqueles que são antes e aqueles que se converteram na década de 90, que na década de 90 houve um grande avivamento da igreja. Quando a igreja chega na década de 2000 para frente, a igreja começa numa decadência espiritual. Mas os remanescentes existem, viu? Os sobreviventes existem. Aliás, eles sempre existirão. Sempre vai existir pessoas que oram, sempre vai existir pessoas que leem a Bíblia, sempre vai existir pessoas que falam do Evangelho, sempre vão existir pessoas que levam Deus a sério, sempre vão existir. Mas na década de 2000 para frente, a igreja começou o seu declínio espiritual. Oração já não era mais prioridade. Falar do Evangelho não era tanta prioridade. Nós já não vimos tantas conversões genuínas. Eu não estou falando de adepto ao cristianismo. Eu estou falando de gente ardendo, pegando fogo na presença de Deus. Quem conviveu essa década sabe disso. E aí alguns problemas acontecem a partir daí. Alguns estudiosos que se debruçam nas Escrituras Sagradas têm trazido alguns problemas que a igreja tem enfrentado neste período. Um dos problemas é a ortodoxia morta. O que é isso? Ortodoxia é estudo ou doutrina correta. Uma ortodoxia morta significa o quê? Significa que a igreja, ela crê na infalibilidade das Escrituras Sagradas. Ela acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não pratica a palavra. Isso é um problema que a igreja tem enfrentado. Um outro problema que a igreja tem enfrentado é o analfabetismo bíblico. A igreja já não tem mais fome da palavra de Deus. Você que está me ouvindo aí, sempre põe na sua cabeça que existem os remanescentes, tá? Os sobreviventes. Eu estou falando da igreja de uma forma genérica, geral. Os problemas, queridos, estão adentrando a igreja. Como um problema que a igreja tem enfrentado, o secularismo e por aí vai. E se eu ficar aqui, eu vou ficar falando só isso. Todas as vezes que historicamente, a igreja enfermava espiritual e moralmente, Deus trazia o avivamento. Eu quero citar o John Knox. John Knox é um reformador. John Knox tem uma frase que todos conhecem na oração dele, que ele disse: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. John Knox, ele reformou a igreja. John Knox, na sua pregação e na sua oração, Deus resgatou a Escócia. Alguém que era apaixonado por almas, alguém que era apaixonado de ver a igreja do Senhor restaurada. E aí quando você chega, agora vamos para o texto,
você chega nesse texto, o profeta Isaías está erguendo a sua voz num clamor apaixonado em favor de Jerusalém, símbolo da igreja, a noiva de Cristo. E ele prega isso de duas formas, ou de dois meios. Primeiro, através da pregação, nos versos 1 e 2, e a intercessão nos versos 6 e 7. Qual é o contexto aqui? O contexto é o cativo, ou o contexto é o cativeiro da Babilônia. A cidade de Jerusalém foi destruída, arrasada, desabitada, e ficou debaixo de opróbrio, de vergonha. Por muitos anos a cidade de Jerusalém ficou desolada e entulhada de entulhos. O profeta olha para essa cidade, a cidade de Deus, e não se conforma com a sua crise presente. Mas ao olhar para frente, ao olhar para o futuro, ele vê o esplendor da cidade, ele vê a sua glória, ele vê a sua majestade. A cidade de Jerusalém, queridos, é o símbolo da igreja. A cidade de Jerusalém e a noiva de Cristo são duas figuras que estão superpostas, são duas figuras que estão acima, em destaque. Em Apocalipse 21, quando João é chamado para subir a uma alta montanha para ver a cidade santa, lá em Apocalipse, o que João vê? João vê exatamente a noiva do Cordeiro. A cidade e a noiva são símbolos da igreja. Queridos, prestem atenção aqui. Nós não podemos nos conformar com a desolação da igreja. Nós não podemos nos conformar com a ruína da igreja. Nós precisamos, queridos, nos levantar também e falar a ela e orar por ela em nome de Jesus, amém? Então a pergunta é: como deve ser essa intercessão? Em primeiro lugar, é um clamor motivado pelo amor. Veja comigo o verso 1. Por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. O que move o profeta a pregar e a interceder em favor de Jerusalém é o amor que ele tem por ela. Agora preste atenção aqui. Só intercede pela igreja quem a ama. Só intercede pela igreja quem a ama. Queridos, a noiva do Cordeiro, guarde isso no seu coração. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro, e ela é amada onde? No céu. E se ela é amada no céu, ela precisa ser amada na terra, para a glória do Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós amamos essa igreja. Por ela, nós devemos nos levantar num clamor amoroso. Nós não podemos, queridos, nos aquietar em ver a igreja do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, sendo envergonhada, sendo humilhada, sendo objeto de escárnio, sendo objeto de opróbrio. Não, ela foi destinada para ser uma coroa de glória, e a sua glória precisa ser revelada pelas nações em nome de Jesus. Ela é o luzeiro do mundo. Ela precisa resplandecer nas trevas. Ela precisa ser diferente para fazer a diferença em nome de Jesus. Olha que clamor apaixonado do profeta Isaías pela igreja. Ele prega e intercede porque ele ama a igreja. Nós precisamos amar a igreja, queridos. E quando nós amamos a igreja, nós
brigamos, entre aspas, por ela, lutamos por ela, queremos ver o corpo de Cristo saudável, queremos ver a igreja sendo dinamizada no poder do Espírito Santo. Em primeiro lugar, é um clamor motivado pelo amor. Em segundo lugar, é um clamor marcado pelo senso de urgência. Veja comigo o verso 2. As nações virão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Queridos, o profeta confessa que não pode se calar, nem se aquietar, enquanto não vê o seu pedido em favor da igreja respondido. Ele tem pressa e não está disposto a desistir do seu clamor. Qual é a motivação aqui, ou qual é o motivo do seu clamor? A manifestação da justiça e a salvação da noiva. O que o salmista está fazendo? O que o profeta Isaías está fazendo aqui? O profeta Isaías está pedindo um avivamento pela igreja. Ele está pedindo que a glória da igreja seja vista, que a sua justiça seja manifestada, que o seu esplendor resplandeça diante dos homens. Ele quer, queridos, que o tempo do opróbrio, o tempo da vergonha, seja deixado para trás, seja deixado de lado. Quantas vezes nós olhamos para a igreja, lamentavelmente, e vemos escândalos, vexames, opróbrio, vergonha, enquanto a justiça e o esplendor da igreja deveriam ser manifestados ao mundo. É lamentável quando nós ouvimos a igreja sendo motivo de chacota. Então o clamor de Isaías é um clamor marcado pelo senso de urgência, é um clamor marcado pelo amor, pela paixão que ele tem pela igreja, mas também é um clamor marcado pelo senso de urgência. Em terceiro lugar, é um clamor perseverante. Veja comigo o verso 6. Diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Na Bíblia Viva, diz assim: ó Jerusalém, eu coloquei vigia sobre o seu muro, eles vão orar a Deus sem parar. O clamor do profeta é um clamor perseverante. Diz a Bíblia que ele clama dia e noite. O seu pedido é não somente urgente, mas é um pedido perseverante. Queridos, o avivamento da igreja, o despertamento da noiva é uma necessidade que não pode se esperar mais, em nome de Jesus. E a pergunta é: nós temos clamado pela igreja com perseverança? Nós temos colocado a noiva do Cordeiro a cada dia diante do altar? Temos colocado na brecha em favor do povo de Deus? Será? É um clamor perseverante, dia e noite, intercedendo pela igreja, pedindo avivamento pela igreja. Em quarto lugar, é um clamor firmado nas próprias promessas de Deus. Ainda no verso 6:
sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Aí diz: vós que fareis lembrado o Senhor. Na Viva, essa parte do versículo diz: vós que fareis lembrado do Senhor, diz assim, pedindo que Ele cumpra a sua promessa. Presta atenção aqui. Nós precisamos orar firmados nas próprias promessas de Deus. Nós devemos lembrar a Deus o que Ele prometeu na sua palavra. Sabe por quê? Porque Ele vela em cumpri-la. Queridos, todas as grandes orações registradas na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, são fundamentadas nesse princípio. Por exemplo, Daniel, quando orou, ele citou as promessas. Você vê, por exemplo, Salomão, quando orou, citou as palavras de Deus. Neemias, quando orou, ele reivindicou as promessas de Deus. Olha aqui para mim. Ora, segundo a vontade de Deus, aquele que ora com base nas promessas dele. Repito, ora segundo a vontade de Deus, aquele que ora com base nas promessas dele. E se Deus prometeu que Ele quer ver a igreja dele viva, que Ele quer ver a noiva dele preparada para encontrar com Ele, querido, nós podemos orar, porque essa é a vontade de Deus, para a glória do Pai, em nome de Jesus. E se a igreja quer ser essa igreja avivada, essa igreja restaurada, a noiva que vai se encontrar com o Cordeiro, deve orar, deve clamar a Deus com base nas suas promessas, porque se Deus prometeu, Ele há de cumprir em nome de Jesus Cristo. Ele não é filho do homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nele não há sombra de variação. Deus não pode ferir o seu próprio caráter. Uma vez que Deus disse, Ele cumpre. Deus está aguardando, queridos, que nós bombardeemos os céus, para que Ele venha com o avivamento dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. E esse avivamento não vai acontecer somente na IPI de Santa Cruz do Rio Pardo. Acontecerá em todas as igrejas espalhadas por esse mundo afora. Você crê nisso? Amém? Em quinto lugar, passei dos 3 pontos, né, César? É um clamor fatigante. Ainda no verso 6. Vós que fareis lembrar, lá no finalzinho, o Senhor, Ele disse: não descansei. Preste atenção aqui, queridos. Nós devemos orar sem esmorecer. Nós devemos orar sem desanimar. Nada pode nos deter nessa busca. Nada. A igreja não pode continuar sendo motivo de opróbrio, de vergonha. Nada é mais difícil para um homem carnal do que orar. Nada. Sabe por quê? Porque a oração provoca-lhe sono e cansaço. E mais, ele se ajoelha e em 5 minutos já não sabe mais o que falar. Sabe por quê, queridos? Porque oração é fruto da intimidade com Deus. Isso é oração. Nós não temos longas conversas com estranhos, temos? Você fica conversando longamente com estranhos? Não, nós só amamos conversar com quem nós amamos, com quem nós temos intimidade. Então nós não podemos nos esmorecer, nós não podemos nos desanimar. Nós temos que buscar intimidade com Deus, porque Ele vai mover o braço dEle, porque o povo dEle está orando perseverantemente e está pedindo o que está no coração dEle, e por isso Ele vem com a sua mão poderosa, com a sua providência, e traz um renovo para a igreja em nome de Jesus. Em 6º lugar, é um clamor importuno.
verso 7. Diz assim: não deem descanso ao Senhor, até Ele firmar Jerusalém e torná-la famosa e respeitada por toda a terra. O texto então diz que não devemos dar a Deus o quê? Descanso. Queridos, nós devemos bater a porta da graça e insistir com Deus por essa causa. É isso que o profeta está dizendo. Uns oram pouco, outros oram, não oram o suficiente. Alguns começam e logo desistem. Muitos não têm paciência para esperar o tempo de Deus. Mas a Bíblia nos ensina a perseverar, a insistir e orar a Deus. Nós devemos ser como aquele amigo que foi pedir o pão à meia-noite, que foi lá, bateu na porta, que insistiu. Enquanto ele não recebeu o pão, enquanto o dono da casa não saiu e deu o pão, ele não desistiu. Jesus contou essa parábola. Nós devemos ser como aquela viúva importuna, que pediu o juiz para julgar a sua causa. Enquanto o juiz não julgou a sua causa, ela não desistiu, ela perseverou. Nós devemos ter uma oração importuna, e quando nós importunamos Deus para que haja a restauração da igreja e o avivamento da igreja, Deus fará isso porque está no coração dele. Esse é um clamor importuno. A igreja precisa perseverar, bater e insistir. E por último, é um clamor específico. Ainda no verso 7, não dê descanso ao Senhor. Qual que é o pedido do profeta? Até Ele firmar Jerusalém e torná-la famosa e respeitada por toda a terra. O intercessor sabe o que está pedindo e está disposto a continuar pedindo até ver a sua oração respondida. Agora preste atenção aqui. Ele não pede prosperidade, nem cura, nem milagres, nem sucesso. Ele pede algo maior. E aqui eu não sou contra você pedir por milagre, não sou contra você pedir sucesso, nada disso. Nós acreditamos que Deus nos abençoe de forma sobremaneira em todos os aspectos da nossa vida. Mas o que ele pede aqui é que Jerusalém seja estabelecida. Ele quer que Jerusalém seja um objeto de louvor na terra. Queridos, quantas vezes nossa oração é uma oração marcada por um doentio egoísmo? Senhor, abençoa a minha vida. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, abençoa a minha saúde. Senhor, abençoa a minha parentela. Enquanto nós deveríamos orar com fervor em favor da igreja, pela restauração da igreja, em nome de Jesus. Nada contra, volto a dizer, você orar pela sua família. Até porque eu quero que ore pela minha. Mas o maior desejo do profeta é a restauração da igreja. Paulo, querido, ele ora para que a igreja fosse revestida de poder. Nós temos orado para que a igreja seja revestida de poder. Ele derrama sua alma em favor da igreja, para que a igreja fosse objeto de louvor aqui na terra. Um clamor apaixonado. Um clamor perseverante, um clamor importuno, um clamor, queridos, fatigante, um clamor específico, um clamor firmado nas próprias promessas de Deus, um clamor marcado pelo senso de urgência. 130
30 anos de igreja, se nós experimentamos o avivamento na década de 90 e nós vimos Deus fazendo maravilhas, é tempo da igreja ver Deus fazendo maravilhas. É tempo de nós vermos a igreja de joelho. É tempo de nós vermos a igreja fazendo a diferença no trabalho, na faculdade, aonde você estiver inserido, você é a igreja. As pessoas precisam olhar para nós e precisam saber que nós somos servos do Altíssimo, de que lá está um homem de Deus. Será que nós temos feito essa diferença no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, com quem nós nos relacionamos, queridos? Se não, é tempo de nós dobrarmos o joelho e clamarmos ao Senhor em nome de Jesus.